Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai conversar sobre os principais erros cometidos aí pelos day traders e fazer, claro, um resumo aqui do que a gente viu de oportunidades aqui em relação a índice a dólar. Decidi fazer esse vídeo de hoje gravado e não ao vivo, como a gente costuma fazer toda segunda e quinta-feira, porque desde terça-feira que a minha internet tem oscilado bastante. É, assim, tá, fiquei com medo de ficar travando igual foi na terça-feira, que acabou comprometendo bastante a nossa interação. Mas de toda forma a gente sempre pede para quem puder curtir a live não, né? Curtir esse vídeo, indicar para os amigos, compartilhar com os amigos. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreva. É importante para o nosso canal, né? A gente tem um canal pequeno, mas que tenta levar conteúdo de qualidade aí para vocês que estão na jornada aí, na tentativa de se tornar traders. Dando uma olhada nos gráficos, hoje no dólar, o mercado já abriu extremamente forte, né? Já abriu com gap forte aqui, já passando 900. Deixa eu até abrir o gráfico do dólar aqui para ficar mais claro. O mercado fechou aqui na região do 86 ontem, já abriu com gap forte, fez um pivôzinho aqui próximo à região do meio por cento, né? Indicando que ele seguiria nesse movimento forte. Foi praticamente na Petax do dia da rolagem, que ficou lá no 43,5, né? A gente considera aí um ponto para lá de relevante. Ele parou no 41, acabou dando uma voltada. 10,5 saíram os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego, que também vieram abaixo do esperado, né? Ou seja, menos pedidos de seguro-desemprego, mostrando que a economia e o mercado de trabalho americano seguem forte, o que ajudou a pressionar de novo o dólar. Ele voltou lá para cima, ficou um bom tempo brigando aqui nessa região do 35, 36 com 38, foi praticamente a briga do dia. Nós fizemos uma comprinha aqui na região do 33, 34, depois da segunda prévia da Petax, acabou dando para a gente fazer uma parcial ali, depois o mercado acabou voltando e tirou a gente do preço. Depois nós compramos aqui na região do 23 com 21, foi uma compra que performou melhor, ele voltou ali até o 25, 26. Também bicou para baixo, a gente gostaria de ter comprado aqui na região do 11, acabou não dando para comprar. E mais agora, para o final do dia, a gente fez uma venda ali no 29,30, que foi onde ficou a Petax. O mercado acabou de descer aqui até o 24, deu para colocar uns pontinhos no bolso também. Mas assim, você vê que o mercado está basicamente aqui se segurando, não perdeu mais aqui, não conseguiu se sustentar abaixo aqui de 1% de variação em relação ao ajuste anterior, né? Então ele está aqui usando essa faixa aqui do 19 com 20 como suporte, mas também não está conseguindo se sustentar aqui acima do 35, 37. Vamos ver aí como é que vai ser pós-ajuste. Índice, até deu para fazer uma medinha boa nessa falha aqui no 760. Primeiro ele encostou aqui na parte da manhã, voltou, encostou de novo, falhou. Todas as vezes que ele falhou aqui nessa região de 760 deu para fazer alguns vendinhos, ele se segurou aqui no 375. O 2% de variação também acabou segurando bem, foi aqui o 270, né? Teria dado uma boa oportunidade de compra, infelizmente ainda não estava na tela, mas teria dado ali uns 300, 400 pontos aí para quem estava atento ao índice futuro. Então, assim, um dia que bolsa pressionada, dólar esticado, poucas oportunidades, as oportunidades que tiveram não andaram muito, mas felizmente nenhum stop. Então a gente segue bem na semana, ver se a gente consegue chegar na sexta-feira com uma condição boa para ter um mercado. Eu até comentei lá no grupo, né? A gente mantém um grupo aberto lá no WhatsApp. Eu comentei que depois de toda a super quarta, né, o pessoal normalmente pega esses dias assim que coincide decisão do Copom com decisão do Fed, decisão de taxa de juros dos Estados Unidos, quando combina a decisão de política monetária dos Estados Unidos com a nossa, o pessoal costuma chamar de super quarta, né? E sempre depois de super quarta vem a quinta da ressaca, né? Que a gente tem esses dias assim que normalmente acordam com gap, seja de alta, seja de baixa, e o mercado acaba se deslocando aí com muita violência. O índice futuro segue com 1,5% de queda, o dólar futuro segue com 0,80 de alta, o mercado caminhando aí para permanecer esticado. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a respeito dos principais erros que a gente
enxerga traders iniciantes até avançados cometendo, são erros que todo mundo, né, independentemente da experiência, precisa de estar sempre alerta para não cometer, que são erros que o mercado muitas vezes induz a gente a cometer, né? Seja em função de medo, seja em função de ganância, seja em função de ego. Então são coisas que a gente precisa estar sempre atento, porque os dias que a gente acha que não comete mais, que já superou, são exatamente os dias que o mercado acaba pegando a gente na curva. Então é sempre importante a gente ter noção disso. Eu acredito que o principal, só um minuto. O principal ponto a ser desenvolvido nessa questão de erros e principalmente de evolução contínua é uma mudança de comportamento no sentido de assumir as responsabilidades. Né? Não adianta ficar culpando. Ah, fiz o curso com fulano de tal e nada do que eu aprendi está funcionando. Ah, o mercado sempre vem aqui e pega meu stop. Eu tomo violino. E aí vem o cara do BTG, aí tem o cara da Genial, aí tem não sei o que. Se você tem esse hábito de apontar sempre o dedo para o mercado, para os participantes do mercado, para a plataforma, para a RLP, vai ser difícil você corrigir os próprios erros. Então acho que o primeiro patamar, a primeira questão assim que você precisa assumir para ter algum tipo de desenvolvimento, isso não só no mercado, mas em qualquer aspecto da vida, é assumir responsabilidades pelos seus resultados. Né? Então é difícil, é doloroso, ninguém quer assumir. Muitas vezes que a gente está de cabeça quente ali, acho que o primeiro impulso é sempre apontar o dedo para o outro lado, mas acho que é muito importante a gente sempre olhar para as nossas atitudes e ver se a gente poderia ter feito alguma coisa diferente para que os resultados fossem diferentes. Até porque se você não tiver essa consciência, você nunca vai olhar para os próprios erros a fim de corrigir. Né? Se o erro é sempre dos outros, você não pode mudar os outros. Então, as coisas que acontecem, os resultados não podem ser mudados enquanto você não estiver olhando para causas geradoras dos problemas que você identifica. A segunda grande aspecto que eu acho que precisa ser internalizado, e isso foi algo que eu demorei um tempo também a corrigir em mim mesmo, é com relação a uma autoanálise para identificar o seu perfil como trader. Né? Não adianta você tentar simplesmente fazer o curso de A, B ou C e tentar replicar na mosca o que aquela pessoa lhe faz. Porque cada pessoa, cada trader tem facilidades e dificuldades diferentes, tem formas de encaixar e enxergar o mundo de formas diferentes e vão ter facilidades e dificuldades com questões diferentes. Por que eu estou falando isso? Se você é uma pessoa que gosta das coisas um pouco mais planejadas, um pouco mais racionalizadas, um pouco mais estudadas, não adianta você tentar pegar estratégias ou formas de atuar no mercado com base em operações de scalping, né, que são operações rápidas, que precisam de um tempo de reação rápido, que precisa de tanto para entrada quanto para saída, precisa de uma leitura muito rápida. Então, assim, se você é uma pessoa mais analítica, mais cadenciada, esse não vai ser o estilo melhor para você, né? E da mesma forma, uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito acelerada, não adianta tentar executar estratégias que vão demandar muita paciência, né? Que vão tolerar alguns balanços. Então são trades ali mais posicionais. Então, assim, por isso que nos treinamentos que a gente passa, né, a gente faz questão que os alunos preencham aquela planilha preencham ali o template de estratégias, colocando ali direitinho ali como é que executa aquela determinada estratégia, montando um playbook específico ali para cada estratégia. A gente bate muito nesse ponto e no nosso Tech Trader Pro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente
tem esse cuidado de tentar montar um plano operacional específico para cada pessoa, porque cada trade dentro da nossa estratégia é diferente. Então, assim, o 0,5%, que foi uma das operações que eu sugeri que vocês fizessem na live da segunda-feira, até quem fazendo convite, né? Quem não teve oportunidade de assistir a live que a gente fez na terça-feira, foi terça-feira à noite. Na terça-feira à noite, corre lá que ainda dá tempo. A gente propôs um desafio bem legal para você tentar fazer algumas alterações ali para tentar, pelo menos uma vez na vida, né? Mudar um pouquinho a forma de atuar, principalmente para quem não tem ainda um plano operacional definido, para quem não tem estratégias bem definidas. A gente fez uma sugestão ali de algumas melhorias que podem ser feitas, coisas mexidas rápidas, que podem trazer um resultado muito rápido. Então assiste lá que está lá. Mas a gente sugeriu dois tipos de operações ali, que a gente tem até aulas mostrando a execução, mostrando na tela como é que entra, como é que sai, o que a gente olha. Então ali tem trade, por exemplo, o 0,5%, que foi uma das operações que a gente começou, é um trade que precisa de uma reação mais rápida. Não é um trade que você coloca a sua ordem e fica lá esperando executar a sua ordem e depois fica esperando. Não, ele é um trade que ele é mais parecido com uma operação scalp, porque você precisa que o mercado passe pelo ponto, deixe o stop bem estabelecido e na volta você precisa entrar agredindo, e é um trade que você precisa que o fluxo já pegue e já vai embora. Não é um trade que a gente gosta que fica engasgando, a gente não gosta que a gente não é um trade que a gente espera uma montagem de posição ali para que a coisa suba, né? Então, do dia de ontem, que foi quarta-feira, deu uma bela operação do 0,5%, que se não me engano foi o 4857. Se vocês quiserem pegar o replay, deu uma belíssima operação. Acho que o mercado veio até o 5,4, que inclusive era a segunda perna de juros, parou no 5,4, rompeu o 5,7. Então, um trade que você precisava de pegar ali na subida e estar bem atento ali para reagir rápido. Já 1%, já é um trade mais cadenciado, já é um trade que você vai entrar, provavelmente o mercado vai ficar brigando ali naquela região durante um tempinho, vai descer um pouco, vai voltar um pouco. Então é um trade que você precisa exercitar mais sua paciência. Então, se você nem se conhece ainda, né, se você nem sabe ainda quais são suas valências ali enquanto trader, quais são os seus pontos fortes, os pontos fracos como trader, fica difícil até para você definir qual tipo de estratégia você vai atuar, né? Porque não é só em relação à variação que vai ter isso. Com relação às pernas de juros, você tem algumas pernas que a gente vai cadenciar mais, vai ter algumas que vão ser trades mais rápidos. Em relação a Petax, a mesma coisa, tem algumas execuções de Petax que precisam de uma leitura rápida e uma reação rápida, outras já são um pouco mais cadenciadas. Em relação ao VTC, a mesma coisa. Então, assim, dentro de um campo de estratégias que a gente usa, tem formas de execução diferentes. Então, a montagem do plano operacional precisa levar em consideração as suas aptidões, né? Sejam elas psicológicas, em termos de na parte emocional, quanto também na sua aptidão de compreensão de mercados, de leitura de fluxo, de análise gráfica e até preferências, né, pessoais. Ah, eu não gosto de atuar nesse horário, eu não gosto de atuar naquele horário, eu não gosto de fazer três depois do ajuste, eu não gosto de pegar a primeira hora. Tem várias pessoas que têm, e às vezes não é nem só gosto, por vezes é até uma questão de horários, né? Pode ter alguém que tem a parte da manhã disponível para estar operando, mas a parte da tarde exerce alguma profissão fora do mercado, ou trabalha com alguma coisa que inviabiliza estar diante do mercado. Pode ter gente que passa a parte da manhã e só pode operar na parte da tarde. Então, tudo isso, todas essas variáveis ali, elas precisam de compor o seu plano operacional, elas precisam de ser, você precisa de atentar essas variáveis para montar um plano operacional da melhor forma possível, tá? Eu estava até vendo ontem, foi até uma indicação no YouTube, eu estava vendo um vídeo e acabou o vídeo, o YouTube já jogou direto, eu estava na esteira na hora. E começou o vídeo do Rei Dalio que ele falou uma coisa bem interessante, porque o Rei Dalio ele tem aquela, para quem já leu Princípios, ele tem um, ele tem uma, deixa eu compartilhar a tela aqui, desenha. Ele tem uma, ele desenha algumas vezes assim, né? Que ele faz assim, você precisa de ter metas ambiciosas,
E aí você começa a implementar as atitudes ali que vão, é, você vai desenhar um plano, né? Você vai fazer uma meta ambiciosa, vai traçar um plano de execução. À medida que você vai executando, você vai chegar num ponto em que você vai ter encontrar problemas, né? Você vai ter dor, vai ter problemas, e aí você vai começar a ter uma queda de performance. Você vai precisar de analisar, né, o que está acontecendo. Você vai analisar o que deu certo, o que deu errado ali, mas principalmente a dificuldade que você teve, para traçar metas mais ambiciosas ainda, resolver esses problemas e começar a executar para ter novos avanços. Né? E ele tem até, acho que ele fala pain plus reflection equal progress, né? Que ele fala dor mais reflexão igual a progresso. Né? Então ele faz esse desenho que é bem parecido com o que a gente trata, né? E a forma até que a gente estrutura o nosso, acho que é mais fácil. A gente até estrutura o nosso educacional em algo similar, né? A gente estrutura o nosso operacional assim, né? P, D, quem já acompanha mais tempo já deve ter visto a gente conversando sobre isso. Mas toda a nossa parte educacional, há bastante tempo a gente usa o PDCA, que é usado em várias empresas, né? Que é o P de planejamento, o D de execução, né? Em inglês do. Então você tem aspectos ali de planejamento, de organização e de uma parte ali de definir quais vão ser as metas, limites de perdas, como é que vai ser a sua preparação técnica para o dia de operações. Então a parte de planejamento normalmente é a parte introdutória do nosso curso. Aí na hora que você chega aqui no do, que é a parte de execução, são as estratégias, né? Como é que você vai fazer as estratégias, como é que você vai executar, qual estratégia você vai usar, como é que você vai conduzir as operações, etc. À medida que você executa essas estratégias e joga na planilha de gestão de resultados, você tem agora o momento do C, que seria o check, né? Seria avaliar ali tudo que você fez para buscar melhoria, que seria o action, que seria você analisando os dados levantados ali na sua planilha de gestão de resultados, você toma atitudes para incrementar o seu plano e seguir isso como um ciclo contínuo de evolução. Né? Então, a nossa ideia nesse sentido seria você ter desenvolver, né, uma, uma fórmula de estar em constante evolução e estar tentando ali tá sempre melhorando o plano, tá sempre melhorando ali aspectos do seu plano operacional para que você consiga estar sempre aprimorando e tendo melhores resultados. Né? Então, existem erros que a maioria dos traders vão cometer, que são erros de preparação, que podem ser não definir metas claras, né? Não definir regras para avanço de contrato, não definir limites de perdas, ou mais do que isso, né? Por mais que defina, não execute da forma como foi planejado. Né? Então você pode ter erros de planejamento, seja colocar metas muito curtas, seja colocar stops muito longos ou muito curtos, limites muito longos ou muito curtos. Então existem erros que não estão na parte de execução propriamente dita de comprar, vender, fazer as operações. Está na parte de um planejamento mal feito. Existem erros de preparação técnica, então a pessoa tem dificuldade ali de analisar o noticiário, de analisar o calendário, de fazer marcações gráficas. Então existem erros que vão se concentrar ali na parte pré-mercado. Né? Agora, os erros que afetam mais diretamente os resultados acabam sendo os erros de execução, que é o que a gente vai tratar nesse vídeo. Só reforçando, galera, nosso site já está com todos os produtos lá disponíveis para quem se interessar. Na terça-feira a gente falou muito a respeito do Take Trader Pro, porque o Take Trader Pro está numa condição muito especial. Ele custa R$ 1.490 e o Pro Plus custa 3.000 e alguma coisa. Né? A diferença dos dois não é a diferença de conteúdo. O conteúdo é o mesmo, as aulas são ao vivo, online,
mas o conteúdo não muda. O que muda em relação ao um e outro é porque no Trader Pro você fica 3 meses na nossa comunidade e no Pro Plus você fica 1 ano na nossa comunidade. No Pro você tem direito a um teste na mesa para fazer parte da nossa mesa e no Pro Plus você tem direito a 3 testes para ingressar na nossa mesa. A condição que a gente está disponibilizando para quem fizer a inscrição no Pro Plus, no Pro, desculpa, que é 1.490 até 1.490 mesmo, deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira. 1.479, estou falando besteira. O Trader Pro é 1.479 e o Pro Plus é 3.217. A condição diferente que a gente está tendo nessa semana é que até o dia 27, quem se inscrever no Trader Pro vai ficar 1 ano de comunidade, vai ficar 1 ano na comunidade conosco. Né? Então, assim, é praticamente pagar o preço da comunidade e ganhar um treinamento de quebra, né, anual. Então é uma condição aí bem diferente, ela não vai ficar, né? Esses produtos são produtos que ficam no perpétuo, eles vão ficar lá disponíveis durante todo o tempo, mas essa condição é só para quem fizer a inscrição até dia 27. As aulas começam na semana depois da Semana da Criança, em outubro. Então o início das aulas é em 16 de outubro, segunda-feira. Então são 5 aulas ao vivo online que ficam disponíveis para os alunos por até 15 dias depois do término das aulas ao vivo online. As aulas são ao vivo, online às 19h30, né? Então esse é o Pro Plus. A gente ainda está com algumas promoções, mas são promoções para ex-alunos. A primeira delas é renovar a comunidade, também é só até dia 27. Renovar a comunidade por 1 ano por 720. E para quem já é ex-aluno e quer fazer só uma reciclagem, quer fazer só uma atualização, né? Até porque tem algumas coisas que tem algumas estratégias que eventualmente entram do tempo que você fez o treinamento até hoje, tem algumas estratégias que a gente muda a forma de executar, tem a questão do VTC que depois que a B3 alterou de novo, né? Tirou de novo a divulgação, a gente está fazendo de uma forma diferente, então tem toda essa... A gente não só fala de PDCA como um jeito bonitinho de falar que existe uma forma de você tentar tá evoluindo, né? A gente usa o PDCA diariamente para tentar melhorar nossas execuções também, né? Melhorar e refinar as estratégias, melhorar a forma de entrar. A gente está em constante evolução. Então a gente faz o que a gente tenta ensinar, né? Então nada mais nada mais óbvio do que a gente também evoluir o nosso operacional, assim como vocês. A gente espera que evolua o de vocês. Mas o que eu estava voltando ao assunto que a gente estava conversando, existem erros e os mais comuns, né, os que afetam mais diretamente o operacional acabam sendo os erros de execução. Normalmente, galera, os erros de execução, que é os erros ali que você sabe a estratégia, você sabe o que você vai fazer, estou partindo do pressuposto que vocês já têm um plano operacional, né? Porque assim, se você não tem um plano operacional, se você não tem estratégias definidas, você basicamente não tem esses erros de cometer, porque você não tem você não tem igual no futebol, você tem uma jogada ensaiada, você vai tocar para fulano, fulano vai tocar para ciclano vai cruzar para... Se você está jogando toda hora no aleatório, não treina nenhuma jogada específica, aí não tem erro, né? Você simplesmente está jogando com a sorte e contando com a improvisação. Agora, se você tem estratégias bem estabelecidas, você eventualmente vai cometer erros de execução dessas estratégias. E normalmente esses erros de execução, eles vêm em função de medo de perder dinheiro, né? Vem em função de medo de estar errado. E a gente tem uma situação no mercado financeiro que é algo que o ser humano não gosta, né? Que é ninguém gosta de ser contrariado, ninguém gosta de estar errado, né? Só você vê nas redes sociais aí, todo mundo está certo, todo mundo é cheio de certeza, todo mundo critica todo mundo, né? Tem uma cultura de cancelamento aí que pessoas acham que por estar atrás do computador estão com certeza de tudo. Ninguém gosta de estar errado. E no mercado financeiro, normalmente, quando você está errado, você ainda perde dinheiro, né? Então, ninguém gosta de perder dinheiro. Seja R$1, seja R$10, seja 50, seja 100, seja 1000.
Então são duas coisas que afetam traders, é que na maior parte das vezes quando a gente está errado, a gente vai acabar perdendo dinheiro por estar errado, né? E esses medos, eles normalmente desembocam em duas emoções ali e geram dois comportamentos que acarretam erros de execução, que normalmente vem em função da ansiedade e vem em questão da hesitação. Os dois acabam gerando o mesmo efeito, né, que é você acabar com o risco retorno da sua operação. Então vamos supor, imagina que você é um trader que sabe que vamos supor, sabe que o seu trade seria comprar no 49,20. Imagina que você sabe que o trade seria certo aqui, uma compra no 49,20, tá? Está perto aí de onde está. E aí você vê o mercado do jeito que ele está agora, né? 27, 29, 27, 29, 27, 29. E você já avaliou o mercado, já olhou lá o volume price, já olhou os gráficos, etc. Você sabe que se você comprasse no 49,20, o seu stop adequado, sei lá, fosse no 14. Então você estaria arriscando aqui 6 pontos de stop, né? Então seria 6 pontos de stop, se der errado. Então, beleza. Você já está com a operação ali desenhadinha, inclusive já colocou sua ordem lá, mas o mercado está lá 27, 24, 27, 24, e aí começa, né? Normalmente o que começa a acontecer? Começa a olhar para o mercado lá de fora, pô, o dólar está subindo lá fora, os DIs estão puxando para cima, a bolsa começou a pesar, e aí começa a passar um filme na cabeça, né? Que ele vai romper aqui o 27, e aí ele vai embora, e eu vou ficar aqui no 20 esperando, e eu vou ficar de fora. É o famoso FOMO, né? Os Estados Unidos, os americanos, eles têm uma sigla para isso, que é o of, Fear of, beleza, Fear of Missing Out. Deixa eu apagar esse troço aqui que eu tô apanhando. Fear of Missing Out. FOMO, tá? Que é o medo de ficar de fora, né? O famoso medo da dor de corno. Porque o cara fica vendo isso aqui, aí começa a passar o filme na cabeça dele, que ele vai romper, tarará, e da próxima vez que ele vem no 24 aqui, qual que é a ideia brilhante que esse cara tem? Ele tem a brilhante ideia de ir comprar aqui no 24, porque ele acha que não vai chegar no 20, aí ele assume pagar pior e paga aqui no 24. Então ele não faz isso. O que acontece com esse cara? Um ansiosinho aqui, que comprou no 24, normalmente, se ele mantiver o stop aqui no 14, ele acabou de transformar uma operação de risco 6 numa operação de risco 10. Então, se ele tiver a brilhante ideia de manter o stop onde ele estava, ele acabou de aumentar o risco da operação dele. E mais, né? Você diminui o upside da sua posição, porque a partir do 20, no 24 você está ali ganhando 4 pontos. Agora no 24 você precisa que ele passe desse 27 aqui e vá embora para você começar a ganhar, né? Então você acabou de fazer o contrário do que você deveria estar fazendo para ganhar dinheiro no mercado, que é aumentar o seu retorno e diminuir o seu risco. Mas às vezes o mercado ainda vai e prega uma peça nesse jovem, né? Porque aí o mercado vai, o cara comprou a 24, aí o mercado cai aqui no 20, né? Aí ele passa essa dor toda aqui e começa a passar esse calor todo. O mercado chega aqui no 20. Se ele tiver a brilhante ideia, e às vezes a pessoa tem a brilhante ideia de aqui era 6 pontos, então eu vou manter 6 pontos para cá, vou deixar meu stop no 18. Às vezes o mercado vai, estopa o bobão aqui, que seria só um balanço para quem comprou a 20, aí o cara fica puto, né, porque ele fez o que ele não deveria fazer. Aí depois o mercado volta na cara dele e aí você fica xingando o mercado, falando que tem uns robozinhos que estão buscando seu stop, que a RLP é feita para roubar dinheiro da pessoa física e por aí vai, que a gente volta lá no início do vídeo, né? Se você não assumir responsabilidade pelas suas coisas, você não vai parar de fazer esse tipo de comportamento, né? Então, você está invertendo a lógica do risco-retorno
justamente porque você está com ansiedade mais. É típico, né? A pessoa começa a roer a unha, mão começa a suar, perninha começa a bater, e aí na hora que vai ver está comprado no 24, mesmo sabendo que a compra era no 20. E aí, se as pessoas compraram no 20 vão meter uma parcial aqui, ainda que seja no stop, né? Ainda que o mercado só venha aqui te dar um susto, as pessoas compraram no 20 vão meter uma parcial aqui na sua cara e você só vai ganhar dinheiro a partir do 24 aqui, quando todo mundo já vai estar satisfeito. E assim, eu não sei dizer quantas vezes eu já vi isso acontecendo. Então, isso é um erro normalmente gerado pela ansiedade de estar operando. Um outro erro muito comum, só que aí é pelo medo, né, pela hesitação, é o cara saber que existe essa mesma operação aqui de comprar 20, aí o mercado começa a cair, aí chega aqui no 21, 22, aí ele vai cancelar a ordem dele, que ele começa a dar várias desculpas, né, para não entrar na operação. Começa a falar, ah, não, mas lá fora tá muito feio. Ah, não, mas a Tullet está vendendo de 50 e 50. Ah, não, mas os caras aqui vão cancelar e blá 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 blá. Ele tira a ordem dele. Aí o mercado vem aqui no 18, 17. Aí ele já começa a se achar um gênio. Nossa, ainda bem que eu entrei, aquele tanto de idiota que entrou. Tá aí passando calor. Aí o mercado volta. Começa a subir 21, 22. Aí ele começa a se convencer de que entrou compra. Acaba comprando aqui no 23. E faz a mesma coisa, né? Diminui o risco retorno da operação, paga mais caro, aumenta o risco, diminui o potencial de ganho e erra do mesmo jeito, mas por outros motivos. Por isso que a gente falou lá no início que é importante ter em mente que você precisa se conhecer. Tem pessoas que têm características. Normalmente todo mundo, para algumas coisas, é mais medroso, para outras coisas é mais ansioso, para algumas coisas hesita mais, para outras é mais cauteloso. Então, assim, o importante é você ver que todo mundo tem algum desses problemas em alguma medida e você saber o que afeta mais o seu emocional é importante para que você, se conhecendo, tente se blindar de cometer erros em função dessas emoções, né? Então, esses dois erros são muito típicos, tá? Seja entrar antes, seja entrar depois, em função de hesitação. Um outro erro de execução que eu vejo muito é o seguinte: é o cara que comprou, vou manter a mesma operação, tá? O cara comprou aqui no 49,20. Não consigo subir esse troço, não consigo. O cara comprou aqui no 49,20. Tava lá com o stopzinho dele posicionado na tela. Tirando. Colocou o stopzinho aqui no, sei lá, 49,15. Para facilitar aqui. Então beleza. Compra não no stop. Stop no 49,15. E tá lá. Beleza. O mercado não chegou no stop dele e subiu. O erro em si, na maioria de artigos e coisas que você vai ver, que a bibliografia normalmente fala, você não deixar uma operação positiva virar um trade negativo. Só que você precisa de fazer isso você precisa de entender isso, que o stop seu ele precisa ser dinâmico. Eu não gosto assim, eu acho preguiça de pensar esse negócio de colocar trailing stop automático. Porque para mim, se subir stop, realização parcial, ele acaba sendo muito mais técnico de você fazer uma coisa programada. Se subir tanto, você faz tanto, subir tanto, você faz tanto. Você pode até ter regras, né? Mas eu acho que para você subir seu stop gain, é muito mais uma questão de leitura de gráfico, uma leitura de volume at price, uma leitura de comportamento, de questões técnicas, do que simplesmente subindo para ir garantindo coisas. Mas vamos supor, o cara foi e fez esse trade aqui, nessa situação, arriscando 5 pontos. E aí ele colocou na cabeça dele que se andasse, sei lá, 7 pontos, ou seja, desse mais do que o Brown em termos de risco retorno, ele ia sair fora do 49,27. Ele nem precisa colocar a ordem dele lá, né? Às vezes, mesmo que inconscientemente falando, ele sabe que se chegasse no 27 ele ia entregar. Na hora que o mercado estiver aqui no 24, já estiver dando 4 pontos para ele, esse cara ele não pode mais estar com stop
aqui embaixo. Por quê? Se você decidiu que você vai sair no 27, você está comprado no 20, o mercado está saindo no 24, o que você está falando para o mercado é que você está fazendo uma operação que você aceita. Você está tentando ganhar mais 3 pontos, arriscando 9. Não faz sentido. Sobre a ótica de risco, você entraria numa operação? Vou comprar no 20, com stop no 11 e carregar até o 23? Acho que dificilmente você faria isso. Mas nesse momento aqui que está saindo a 24, eu vejo que você tem algumas alternativas. Ou você paga para ver ele andar mais que o 27, tira sua ordem ou se tira da cabeça e sai no 27, e aí tenta subir mais. E aí você pode subir seu stop preços, garantir um ponto aqui que seja só para não perder mais. Se o mercado não estiver passando do 24, você pode sair no 24 e botar 4 pontos no bolso. Agora, aqui o stop não pode estar. Entendeu? Acho que, sim. A única certeza que eu tenho é que aqui ele não pode estar mais. Onde você vai colocar vai depender do mercado, mas você precisa entender que o risco-retorno da sua operação ele é dinâmico à medida que o trade vai indo a favor ou contra. Né? Então, nesse caso aqui, cara, você poderia subir seu stop no 21, fazer uma parcial aqui, ver se o mercado vai mais, botar o stop no preço, agora você não pode mais perder. Por que eu falo que é importante ter uma sopesar essa determinação, porque não é assim, um trade vencedor não pode, um trade que andou para frente não pode virar negativo, não é tipo, vem no 21, aí não posso perder mais, não, senão daqui a pouco você vai ficar saindo toda hora com meio ponto, um ponto, meio ponto, um ponto, meio ponto, um ponto, e aí vai ser possível fechar a conta no final do mês. Não é tipo, correu aqui 21, 21 e meio, nossa, eu não posso deixar mais montar, não é assim, né? Agora, você tem que entender essa lógica de que o risco retorno da sua operação ele é dinâmico à medida que o mercado anda, porque a qualquer momento você pode clicar zerar e sair fora do trade, tá? Então acho que é por aí, beleza? E o pior de todos, o trade, o maior erro do mundo é o seguinte, e eu faço essa provocação em todo treinamento, em toda mentoria que eu dou, e a resposta é sempre assim. Quem puder até se comprometer no chat aí me ajudaria bastante para eu ter a dimensão que eu sei o que vai acontecer. Vamos supor que eu fiz essa mesma operação, comprei no 49,20, tá? Quem puder escrever no chat aí, responder no chat aí, vai me ajudar bastante. Depois eu avalio com calma, já que isso aqui está sendo gravado. Vamos supor que você entrou aqui no 49,20 e o mercado está subindo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aí o mercado já está saindo aqui no 49,28. Tá? Ou seja, você comprou e nesse momento aqui o mercado está te dando 8 pontos. Tá? Quem aqui acha que é uma boa operação? Escreve boa. Quem aqui acha que é uma operação ruim? Escreve ruim. Tá bom ou tá ruim? Você comprou a 4,920 e está saindo a 4,928. Vou dar um tempinho aí para que o pessoal possa se posicionar aí, porque é sempre interessante a gente ver a reação da galera, a gente ver o que cada um pensa, mas para mim eu tenho uma convicção em relação a isso, tá? Então, só dar um tempinho aí para a maioria das pessoas poderem escrever, porque até para você se questionar depois. Bom, a única coisa que eu tenho a dizer é que quem respondeu que é boa ou quem respondeu que está ruim, para mim está errado. Não tem jeito de você saber se essa operação é boa ou se ela é ruim. Porque eu não falei onde está o meu stop. Então, se eu não falei onde está o meu stop, ela não pode ser nem boa nem ruim. Porque para você avaliar se uma operação ela é boa ou ruim, você precisa de ver o quanto de risco eu estou tomando para fazer aquele trade. Se eu virar para você e falar que o meu stop estava no 4900,
ainda que eu coloque 8 pontos no bolso, ainda não foi uma operação boa, porque eu estou arriscando 20 pontos para fazer 8. E você não sabe a taxa de acerto do meu trade. Então não tem como você falar que está sendo um bom trade. Não vale a pena sair dali. Se você repetir essa operação 1000 vezes, provavelmente você vai perder grana. Se você ficar saindo a 8, nos dias que você tomar o stop, você tomar o stop de 20. Você vai se ferrar. Não adianta. Não, o cabelo tá bonito. Não adianta, você vai se ferrar. Tá? Agora, se eu falar para você que meu stop estava aqui no 23, 22, vou botar aqui no 23. Então, se eu estava com o stop aqui de 7 pontos, agora tá ficando boa, tá ficando 1 para 1 aqui agora. Então, daqui para cima, do 28 para cima ali, eu já estou autorizado a sair fora. O pessoal que fica falando de 3 para 1, cara, day trade, 1 para 1 me dou por satisfeito, até porque as estratégias que a gente usa, nenhuma delas, né, das estratégias que a gente usa, dá menos de 60%, 65%, 70%. A gente nem usa estratégias que dão menos isso, porque a gente busca pelo menos 1 para 1 ali. É claro que algumas pegam na veia e acabam indo embora, né, e a gente não quer eliminar a nossa sorte, né, a gente não quer podar a nossa sorte, mas 1 para 1 ali, até eu bater meta, normalmente é o que eu busco em termos de risco retorno. Então, se eu te falar que está no 23, aí beleza, tá ok. Se eu te falasse que o meu stop estava no 18, aí já está excelente o trade. Você arriscou 2 pontos e já está dando 8. Então, assim, você não consegue me falar se foi um trade bom ou se foi um trade ruim sem pré-determinar o risco da operação. Então, cara, para mim, não existe erro mais banal do que você entrar numa operação, entrar num trade sem saber onde você vai sair se as coisas não andarem de acordo com o que você espera. E não adianta você ficar botando stop fixo, botando stop só financeiro. O risco que você vai tomar vai ditar quantos contratos você pode usar de acordo com a perda máxima por trade que você vai colocar. Dependendo de onde tiver seu stop, você pode até aumentar a mão se o stop estiver muito curto ali e couber dentro do seu planejamento lá atrás. A gente já falou sobre isso, que às vezes o erro não está na execução do trade, o erro está lá no planejamento. Então você precisa de ver se aquele stop ali cabe dentro do seu plano, quantos contratos utilizar para ver se cabe dentro do seu plano, quantos contratos você vai usar a depender do tamanho do stop que você vai surgir na operação. O stop tem que ser técnico. Atrás de algum, você comprou, seu stop está atrás do suporte mais próximo. Você vendeu, seu stop tem que estar atrás de alguma resistência que esteja mais próximo, que é o ponto onde vai desconfigurar aquele movimento que você acreditou que seria o movimento mais provável. É assim que funciona o stop. E não, eu acho que tem que ser 5 pontos, eu acho que tem que ser 3 pontos, eu acho que tem que ser 4, eu acho que tem que ser 7, eu acho que são 10, eu acho que são 20. Tudo vai depender do risco assumido e do upside que você enxerga que o mercado pode ter caso ele chegue naquele determinado patamar. Então, galera, esses são assim erros crassos que a gente enxerga e assim e rever e ver de novo e ver de novo e assim, infelizmente é algo corriqueiro. Eu até acho que eu estou falando aqui, escrevendo, essa é a disposição, né? O cara comprou no 49,20 ou o stop estava lá no 900 e a puxada estava aqui no 28. Então assim, tente refletir sobre esses erros e tente identificar quais deles pesam mais no seu operacional. Eu estou repetindo nos grupos nossos e vou até postar sobre isso hoje à noite nas nossas redes sociais, mas faz o desafio que a gente propôs para vocês. Se você já tem estratégias bem estabelecidas, se já tem um plano operacional bem estabelecido, cara, pega lá a melhor estratégia que você tem, que te dá mais dinheiro, que te dá mais retorno, que você opera melhor, e executa só ela. Talvez vai lá na descrição da nossa live, executa só 1% e só 0,5%. Se você não tem estratégia bem definida, executa só 0,5% e 1% durante uma semana que seja. E cataloga tudo e faz no máximo 3 estratégias diferentes e no máximo 5 operações por dia. Eu tenho certeza
que você vai ter resultados melhores do que você vem tendo se você não está satisfeito com os seus resultados. Tenho certeza. Como você vai saber isso? Faz um diagnóstico. Vê o quanto que você, em média, ganhou. Já está aí em setembro, né? Final de setembro, já deu quase 10 meses aí no ano. Então faz uma média de quanto você ganhou por semana aí nesses últimos 10 meses aí e faz uma média. Se permita diminuir a quantidade de operações. O mercado financeiro não necessariamente, e às vezes muito pelo contrário, na maioria das vezes muito pelo contrário, mas não necessariamente mais trade significa mais dinheiro. Na maioria das vezes é muito pelo contrário. Menos operações e melhores operações é que vão dar o retorno que a galera espera. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Já estamos chegando a quase 1 hora de vídeo. Quem tiver qualquer dúvida, quem tiver qualquer questionamento, deixe nos comentários aqui dessa live ou procura a gente lá nas nossas redes sociais. A gente está lá sempre disponível para responder as dúvidas de vocês. Entre no nosso grupo de WhatsApp, que a gente está tentando diariamente compartilhar conteúdos exclusivos por lá. E quem for fazer parte do Take Trader Pro, aproveita essa semana que dia 26 acaba essa condição. É uma condição que a gente nunca fez antes, mas é uma condição que a gente sabe que, olhando para quem está desenvolvendo o plano, para quem não está com o plano operacional estabelecido ainda, para quem está patinando ali em termos de resultados, é um plano que a gente confia que a gente consegue levar os alunos ali para um estágio além, beleza? Obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu!